palavra diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E assim eu tenho visto Deus fazer na vida da Esther, e isso alegra muito o meu coração. Eu queria nessa noite continuar conversando sobre Cristo, né? Sobre Jesus. É tão importante a gente discernir, né? Como esse livro do Heber Campos Júnior, para a gente saber a vontade de Deus, como a gente tem esse desejo, né? De saber se nós estamos agradando o Senhor, se nós estamos vivendo de acordo com o que Ele tem para nós. E esse é o nosso desafio diário, né? É buscar ouvir a voz de Deus, obedecer e seguir aquilo que Ele tem para nós. Então ela tá digitando aí, para quem quiser depois faz um printzinho, se não quiser anotar, né? Só para vocês terem a sugestão aí dos autores e dos livros. Qualquer coisa também depois eu posso passar no privado. Eu quero orar nesse momento, pedindo que o Senhor continue falando conosco, né? E trazendo reflexões profundas ao nosso coração, que é para isso que a gente se reúne aqui diante da palavra dele, né? Senhor, nessa hora nós pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito, aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, venha sobre nós nessa noite, venha sobre todos aqueles que o Senhor quiser fazer chegar essa palavra, para encorajar, para edificar, para libertar, para trazer e jogar a luz necessária, que trevas sejam dissipadas, que o nosso coração se alegre em Ti, o Deus da nossa salvação. Senhor, perdoa os nossos pecados, assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou ler um texto muito conhecido, que a gente já ouviu muito, que a gente sempre tem alguém que prega sobre esse texto, porque ele é rico, ele é maravilhoso. Toda a Bíblia né? Mas existem algumas passagens assim que ficam mais conhecidas, né? Que são mais repetidas em meditações, em sermões, que está lá em João, no capítulo 15, e nós falamos na semana passada, né, desse apóstolo amado João, o que mais demorou a escrever, né, foi o último. O Evangelho de João é um evangelho diferente, é um evangelho que foca muito na revelação de Cristo, onde João tem uma preocupação de apresentar a Jesus como o próprio Deus. E a gente tem que lembrar que João, ele viu, ele esteve, ele viveu, né? Ele presenciou. Então, assim, é muito lindo ler a narrativa daquele que esteve junto com o mestre, né? Há muitos fatos narrados, quase todos, vamos dizer assim. João ou estava muito perto, ou estava com Cristo, ou provavelmente estava naquele período ali, acompanhando o ministério de Jesus Cristo. E a palavra diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E a primeira coisa que eu descobri estudando esse texto é que lá no Antigo Testamento, o povo de Israel era simbolicamente chamado de videira. E eu queria ler esse texto, que são só 2 versículos, que se encontra lá no Salmo 80, no verso de 8 a 10, que diz assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno,
Ele deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com seus sarmentos, os cedros de Deus. Então, aqui o salmista, ele está tratando o povo de Israel como a videira de Deus. A videira que Deus tinha escolhido para abençoar o mundo, para abençoar nações. Deus chama um povo com este propósito de salvá-lo, mas nós precisamos lembrar e entender que a graça, ela é presente em toda a história. Então, Deus nunca deixou de manifestar a graça dele, né? E a graça dele era para ser manifestada também através da vida do povo de Israel, da vida daquele povo, para que aquelas outras nações soubessem quem é Deus. A nação de Israel era a vide plantada por Deus para abençoar. Era a vide plantada por Deus para abençoar. Só que uma coisa que nós podemos ver e aprender é que quando Jesus Cristo faz essa declaração, eu sou. Jesus, no Evangelho de João, ele se auto-intitula o eu sou. Da mesma forma como Deus se revela lá no Êxodo, o eu sou. Ele se auto-intitula o pão da vida, a água, que aquele que beber jamais terá sede. Eu sou a vida, a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo. Todas estas afirmações estão registradas no Evangelho de João e o próprio Cristo, né? João viu Jesus falar isso, por isso João registrou. E foi Jesus que diz: eu sou a videira verdadeira. A verdadeira videira sou eu. Deus escolheu vocês para fazerem esse papel, mas eu sou a verdadeira videira. E diante do fracasso de Israel, Jesus se apresenta como essa videira verdadeira. Jesus estava ali se apresentando para o povo judeu. E as coisas que Jesus falava, a linguagem de Cristo, era uma linguagem que o judeu conhecia, porque o judeu conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia a lei. Então Jesus usava termos que eram familiares a eles. E Jesus diz: essa videira que foi tirada do Egito e plantada para conquistar uma terra, para ser bênção para as nações, eu sou essa verdadeira videira. E Deus, o desejo do agricultor, né, que é Deus, é tornar essa videira, que é Jesus, cada vez mais frutífera. Então, inaugura-se um tempo novo quando Jesus vem a este mundo e quando ele inaugura o seu ministério e começa a se revelar, né, como Deus encarnado, aquele que concretizaria, né, todo o projeto, aquele que revelaria todo o amor contido em Deus, seria revelado em Cristo. Todo aquele amor que Deus quis dedicar a um povo específico, todo aquele cuidado, todo aquele zelo de Deus. E de repente, na plenitude dos tempos, né, porque é assim que diz a palavra, Cristo se revela: sou eu. Eu é que sou. Essa videira que vocês estão acostumados, que simboliza o vinho, a alegria, né? Porque o vinho tem essa simbologia na Bíblia. O primeiro sinal, porque João trata os milagres como sinais. E o primeiro que Jesus opera é a transformação daquela água em vinho, né? Nas bodas de Caná, naquela festa de casamento. Porque o vinho simboliza a alegria, né? Era a falta dele numa festa era algo vexatório, era algo, inclusive, que poderia até ser passível de cancelar aquele casamento. Mas Jesus já começa
a manifestação ali dos seus sinais e maravilhas, transformando aquela água em vinho, porque ele é a videira verdadeira. Ele é a alegria de verdade, né? A alegria que a palavra diz que ele traz alegria, ele traz paz que excede a todo entendimento humano. E a segunda coisa que esse texto fala é que aquele que dá fruto, Deus limpa. Então, é muito lindo a gente entender que quando o Senhor Jesus Cristo nos enxertou nessa videira, ele nos colocou ali para, através dele, sendo alimentados por ele, a gente dê fruto. E à medida que você dá fruto, a palavra diz que você vai ser limpo pelo poder dessa palavra. Esse privilégio, é por isso que o crente, ele caminha em crescimento, em ascensão diante de Deus. Porque a Bíblia diz que o evangelho, ele é de dia em dia e de glória em glória até ser dia perfeito. Então, este é um privilégio daqueles que foram enxertados nessa videira, porque são estas pessoas que começarão em Cristo a produzir frutos, e somente estas serão limpas. Elas vão receber crescimento, vão receber vigor. Elas vão conhecer mais e mais o Senhor, porque a palavra diz que a nossa carne não produz nada de bom, ela é fértil em produzir frutos maus e eles crescem muito rápido. Eles se multiplicam numa velocidade muito grande. Mas a palavra diz que aquele que está enxertado na videira vai ser limpo pelo poder dessa palavra. Essas obras ruins que a nossa carne ainda produzem, elas serão limpas pelo poder da palavra, elas serão extirpadas pelo poder dessa palavra, porque o que te confronta a querer ser melhor? É a palavra de Deus. É quando você realmente entende que Jesus Cristo, que foi revelado nessa palavra, se apresentou na sua história, para que você caminhe de forma diferente, para que você caminhe desejando cada vez mais conhecê-lo. E a palavra diz que a gente deve crescer e prosseguir em conhecer o Deus dessa palavra. E quando a gente está nesse processo, nós vamos automaticamente produzindo frutos segundo a palavra. E quando a gente vai produzindo frutos, o Senhor vai limpando mais ainda o nosso ser, para que mais frutos, segundo a produção gerada pelo Espírito, continuem na minha e na sua vida. Porque se nós não formos limpos, né? Se aquele que é a videira verdadeira não exercer esse domínio sobre nós, de nos limpar, de nos adequar, o que seria de nós? Porque a nossa tendência é para fazer o bem? Não, de forma alguma. A palavra diz que não existe nada que nós podemos fazer de nós mesmos que agrade a Deus. É impossível você produzir obras por você mesmo que agradem a Deus. Nós só produzimos obras que agradam a Deus em Cristo. Quando nós entendemos e confessamos a Cristo, porque a incapacidade do homem de fazer o que é bom aos olhos de Deus é real, é verdadeira. Nós somos incapazes de fazer o que é bom aos olhos de Deus dissociado dessa videira, dissociado de Cristo. E eu estava pensando muito hoje sobre essa fé que o Espírito gera em nós, essa fé para crer e entender que Jesus Cristo é a videira verdadeira, que nele está toda a fonte de vida, tudo que nós necessitamos. E quando a gente pega o evangelho como o de João, são tantas promessas, né? Como eu disse aqui no começo, Jesus se auto-intitula e se revela. Na verdade, ele estava afirmando e mostrando para aquele povo quem ele verdadeiramente era, quem ele é. E aí eu fico pensando assim, a nossa fé genuína, uma fé genuína é uma fé que crê
em tudo isso que Cristo disse. Se ele disse que ele é o pão da vida e que aquele que dele comer não vai ter fome, aquele que dele beber porque ele é a água da vida não vai ter sede, se nós cremos verdadeiramente nisso, nós temos uma fé genuína. Porque a fé, o que é a fé? É você ter um pensamento positivo, é você crer em alguma coisa com toda a força do seu pensamento e vai acontecer, né? É você determinar para Deus, não. A fé genuína é você crer no que foi revelado nessa palavra. É você entender que a aplicação para a sua história, que se a palavra diz e ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, eu tenho fé nessa revelação de Cristo, de que eu nunca vou caminhar sozinha. Aconteça o que acontecer, Ele está comigo. Mas se eu tenho essa fé genuína, significa, e tô ligado na videira, né? Porque só ligado nessa videira verdadeira é que eu vou ter essa fé. Significa que eu vou ficar sempre bem? Eu vou ser sempre tranquila? Vou ser sempre crer em tudo? Não. A nossa fé, mesmo que genuína, ela experimenta altos e baixos. Ela experimenta dias de muita euforia, de muita alegria, de muita convicção e dias de baixa. Dias onde parece que se tornam cinzas para nós, né? Às vezes é uma notícia ruim que chega, às vezes é um diagnóstico, às vezes é uma situação familiar, às vezes é uma situação de quebra de relacionamentos, às vezes lutas, né, de relacionamentos queridos. Isso às vezes fraqueja a nossa fé, às vezes uma espera, que já tem tanto tempo que você ora esperando algo da parte do Senhor, ainda não aconteceu. Então é normal. Agora a nossa fé é ter altos e baixos, a nossa fé é até fraquejar. Mas a nossa fé nunca vai se tornar infrutífera, incrédula, a ponto de rejeitar a Deus. Porque um dia nós fomos enxertados nessa videira. E a partir desse dia, você jamais negará a Jesus Cristo como o único Deus. Essa é a diferença de uma fé verdadeira daquele que é enxertado na videira, daquele que está ligado, daquele que está recebendo esse tratamento das mãos do agricultor que é Deus, para limpar o seu coração, para que ele continue caminhando nessa convicção, mesmo que você experimente dias difíceis. Às vezes a gente se sente muito mal quando isso acontece. Ai, meu Deus, eu não posso admitir uma coisa dessa, pois eu falo para as pessoas que eu sou crente. Nós precisamos entender o que o próprio Cristo, a videira verdadeira, disse. Ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições. E ele mesmo pronunciou uma palavra bendita depois de fazer essa afirmação: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você sabe por que Jesus também venceu o mundo? Ele venceu no meu e no seu lugar. Se ele venceu por mim e por você. E é só por isso que a gente dá conta. É isso que diferencia a nossa fé. É entender que foi ele que fez por mim e por você a videira verdadeira. Não é mais o fracasso de Israel, que não foi o que Deus determinou que eles fossem. E nós também, quantas vezes não damos conta de viver aquilo que Deus preparou para a gente viver, porque nós temos altos e temos baixos, altos e baixos. Isso faz parte da nossa caminhada, né? Por conta das decepções, das dificuldades, da nossa humanidade que está sempre diante de nós. Não é? É a nossa humanidade, assim, ó. A gente tem que enfrentar ela todos os dias e falar: Senhor, em nome de Jesus, prevaleça sobre a minha carne que é fraca, sobre a minha humanidade que tenta olhar para os lados, desejar aquilo que perece nessa terra. Mas quando nós nos voltamos para aquele que se declarou como verdadeiro,
né? E ele começa, e essa é uma conversa que quando a gente vai lá para a Bíblia, a gente sabe que isso tudo aconteceu bem ali nos momentos finais de Cristo com seus discípulos, né? Eles já tinham ali ceiado, provavelmente eles estavam conversando. Eu fico pensando, cada vez que eu vou estudando Jesus, né? E principalmente em João, parece que eu entro na cena e é gostoso demais, né? Você imagina se a gente pudesse ter vivido aquele momento, que, claro, trouxe muita dificuldade depois para os discípulos, os apóstolos, mas você imagina, eles não estavam entendendo, eles ainda não tinham compreendido que Cristo estava indo ser morto, pendurado no madeiro, apesar de que o Senhor já tinha dito. Mas uma coisa é certa, aquelas conversas antecederam o momento de maior dor e sofrimento de Cristo. Então, para entender que somente uma videira verdadeira teria condições de ter esse cuidado, de manifestar tanto amor, né, se revelando ali naquelas conversas, que quando a gente pega ali o capítulo 14, 15 de João, o cuidado de Jesus, né? Você sabe por que Jesus estava fazendo? Jesus estava lançando na mente daqueles discípulos aquilo que o Espírito depois traria à memória. Aquilo que depois fariam com que eles fossem limpos pela palavra e jamais se esquecessem. Era exatamente todas essas palavras, esses ensinamentos que seriam registrados posteriormente para que eu e você soubéssemos quem é essa videira, em quem nós temos crido, com quem nós caminhamos. Nós precisamos, queridos, pedir que o Senhor abra e desvende os nossos olhos para que a gente ande nessa dimensão de crer, dessa fé genuína naquilo que Ele revelou a respeito dele. Ele como o único Deus, o Deus conosco, o Deus que nos ampararia, que nós não passaríamos necessidade, porque Ele tem compromisso com as nossas necessidades, né? Ele supre as nossas necessidades. E o nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então, aquilo que eles ouviram ao vivo, hoje nós temos aqui registrada a história, porque foi isso que alimentou aqueles homens, para que este evangelho, depois de mais de 2000 anos, ainda falasse aos corações, tivéssemos nós acesso a esse registro. Foi porque aqueles homens, atentos àquela palavra, depois ao receberem o Espírito, foram limpos por essa palavra, limpos da incredulidade, limpos da falta de fé que nos acomete. E é exatamente isso que esse agricultor faz conosco. Quando ele vai vendo que a gente vai tendo dificuldades, ele vem e nos limpa. Por isso eu pedi que a Esther hoje nos compartilhasse com a gente essa experiência dela com livros. E como a gente conversa muito, então eu acabo assim que alguns livros aqui eu já li, mas outros eu leio por tabela, conversando com ela. A importância, porque Deus usa a Bíblia, que é a palavra revelada, e Ele usa também bons livros cristãos para nos trazer mais clareza e entendimento e nos limpe, porque aqueles discípulos foram limpos. Um traiu e teve um fim terrível, mas Pedro negou, todos os outros se esconderam, porque foi tenso. Eles estavam com medo mesmo, tanto que vocês sabem da história, em portas trancadas. Jesus já tinha ressuscitado, né? Quando Maria vai lá no túmulo e volta correndo para falar com Pedro, com João, né? Eles estavam a portas trancadas porque eles tiveram medo. Mas a palavra diz que aquele que foi enxertado na videira vai ser limpo pelo poder dessa palavra. E essa limpeza que lança fora o medo do nosso coração. Foi por isso que esses homens se tornaram intrépidos, tochas vivas, né? Para fazer com que esse evangelho se espalhasse pela Europa,
toda e chegasse até nós. Queridos, essa é a maior riqueza que nós possuímos. É estar enxertados na videira verdadeira, em quem há toda a verdade, em quem não há sombra e nem variação. E a certeza que podemos ter, que podem vir dias difíceis, dias de fé estremecida por causa dos nossos altos e baixos e da nossa humanidade, mas saiba com toda a convicção do seu coração que ele diz que você será limpa, que você será limpo pelo poder dessa palavra. Basta você estar ligado nessa videira. Se você estiver verdadeiramente ligado, você vai sim, você vai produzir fruto, você vai distribuir frutos para que outros comam, porque esse é o nosso chamado, foi isso que Cristo deu, que Cristo fez por nós, né? Eu gostava muito da ilustração de um pastor, que eu já ouvi muito ele pregar, e ele dizia assim: tudo que chegou nas mãos de Jesus, ele partiu. E às vezes nós recebemos do Senhor coisas e queremos reter, né? Queremos guardar, queremos economizar. Essa economia no reino não funciona. A economia do reino é dar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. A economia do reino é aquilo que chega nas nossas mãos, a gente entendeu, eu não posso guardar só para mim. Eu vou distribuir, porque a quem muito é dado, muito também vai ser cobrado. E o Senhor é aquele que tem nos dispensado tantas coisas e tantas bênçãos. Compartilhe, distribua, porque à medida que você fizer isso, o Senhor vai te limpando, você vai aprofundando cada vez mais em conhecer este que é a verdadeira videira. Este que diz: eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a vida. E que você possa nessa noite receber essa porção e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, trazendo esperança para que você caminhe nessa convicção dessa bondade de Deus, de nos revelar Cristo como o eu sou que experimentou toda a dificuldade dessa terra, o eu sou que viveu toda a dor que jamais nenhum ser humano poderia suportar. Ele suportou a ira de Deus. Ele esteve naquele momento quando ele recebe todos os pecados da humanidade sobre ele, afastado do Pai. Eu imagino que foi o que mais custou para Cristo. Então não existe dor, não existe situação difícil na nossa história que ele não se compadeça, que ele não compreenda, que ele já não tenha experimentado no profundo e que isso sirva de consolo e alegria para o seu coração, porque a videira verdadeira já se apresentou na sua vida e que você possa dar frutos e ser limpo cada vez mais, para que você continue produzindo e compreendendo que apartado dele não existe nada de bom que você possa fazer, não existe nada que você possa realizar, mas ligado nele, aquilo que você realizar glorificará o Pai. E todo esse processo será feito e refeito na sua vida, sempre, sempre, porque foi uma promessa de Cristo, até o retorno e a vinda dele. Amém? Que Jesus te abençoe, continue falando ao seu coração, abençoe a sua casa e que ele possa abraçar você nessa noite e alegrar o seu coração na esperança que não confunde. Amém?